Na semana passada falei da roupa para compará-la com a língua e explicar alguns aspectos do funcionamento da língua e da linguagem humana. Esta semana decidi fazer algo parecido neste episódio. Vou falar da hora que nós seguimos. A verdade é que nós tínhamos horas diferentes de terra para terra até ao século XIX. Cada terra seguia a sua hora, bastava olhar para o sol, cada terra tinha as suas tradições. Só no século XIX é que começámos a ter uma hora nacional, uma hora legal para todo o país. E só mais tarde é que começámos a ter fusos horários internacionais definidos por todos os países em conjunto por tratados. É estranho pensar nisto, como é que nós, se andarmos 200 anos para trás no tempo e se aterrássemos numa terra, se andássemos mais umas quantas terras para o lado, tínhamos horas diferentes, as pessoas não seguiam a mesma hora. É estranho para nós, porque vivemos num mundo em que viajamos de forma muito rápida, mas na verdade esse tempo da hora diferente de terra para terra era um tempo em que as pessoas demoravam bastante tempo a passar de uma terra para outra e todas estas transições se faziam com calma, quase ninguém notava sequer, olha, as pessoas notavam, mas não era nada de importante. O tempo que uma viagem demorava permitia perfeitamente que quando chegássemos à nova terra já estivéssemos adaptados à nova hora, por assim dizer. Portanto, era algo muito mais gradual, muito mais natural. E de facto só no momento em que começámos a ter comboios, começámos a ter viagens bastante rápidas de terra para terra, é que foi necessário definir horas iguais para espaços grandes. Foi necessário definir uma hora para cada país e depois conseguir coordenar isto entre países. Foi isso que se fez a partir do século XIX, ou seja, no fundo, as horas que nós seguimos têm como causa os comboios, as viagens. E hoje vivemos num tempo em que nós conseguimos ver a hora certa, bastante olhar para o telemóvel e faz-nos muita confusão este outro tempo mais gradual, menos padronizado. E esse é o ponto importante, porque a língua comporta-se de maneira, ou melhor, comportava-se de maneira muito parecida a este sistema gradual em que cada terra tinha a sua hora. Se nós aterrássemos há 400, 500 anos numa terra qualquer no meio de Portugal, iríamos ouvir algo que seria português, provavelmente, mas seria um português que era ligeiramente diferente da terra ao lado. E depois, se andássemos mais para a terra ainda mais para o lado, ainda seria um pouco mais diferente e podíamos continuar. E, curiosamente, e com toda a probabilidade, a fronteira não seria algo muito radical. Se passássemos de Elvas para o outro lado da fronteira, iríamos encontrar algo diferente, mas não tão diferente como esperaríamos. Continuaríamos com esta gradualidade até ao outro lado do espaço das línguas latinas. Claro que há certos pontos de transições mais bruscas, há certos momentos em que mudam mais coisas ao mesmo tempo, mas em geral tínhamos esta característica. Porquê é que isto aconteceu? Olha, não nos podemos esquecer mais uma vez que as viagens demoravam tempo, eram relativamente raras. A maior parte das pessoas passava a sua vida na mesma terra, andava pouco. As pequenas comunidades criavam os seus hábitos linguísticos e iam divergindo das terras do lado vagarosamente. Contactavam mais com a terra do lado e por isso havia hábitos que se mantinham iguais, alguns, não todos. Portanto, havia como é que eu ia dizer, as comunidades de falantes eram bastante mais pequenas. Claro que como isto era gradual, nós podemos identificar espaços maiores e chamar a estes espaços línguas, mas na verdade, na realidade, era tudo muito, muito mais diverso e gradual. Ainda hoje temos aspectos disto, tal como ainda hoje, apesar da hora padronizada, o Sol continua a levantar-se e a pôr-se em momentos diferentes do dia se andarmos para leste. Portanto, a realidade continua a estar a ser um pouco assim também na língua. Só que, entretanto, criaram-se de forma muito, muito forte padrões nacionais. Cada Estado escolheu uma forma da língua para ensinar, ou então de várias línguas, em alguns estados, mas mesmo estados que têm várias línguas, que são bastante distintas, em que em certos pontos há um salto muito grande nesta gradualidade, em geral escolheram uma língua. E depois esta língua acabou por ser usada pelo Estado, o que parece perfeitamente natural, mas
houve também algum exagero, ou seja, parece perfeitamente natural, porque é normal que o Estado precise de escolher um padrão de uma língua para poder ensinar, para poder ter materiais, para poder ter um padrão da escrita, para poder escrever a legislação de uma determinada forma da língua, mas depois deu-se um passo bastante radical, e isto aconteceu principalmente depois da Revolução Francesa. Deu-se um passo em que todas as outras formas, e às vezes as outras línguas de cada território, passaram a ser consideradas incorretas, demonstração de ignorância, e começaram a ser combatidas de forma muito radical. Estamos a falar de um combate que implicava, por exemplo, castigos na escola, às vezes violência na escola, para conseguir acabar com estas outras formas, que eram tão antigas como, ou até mais, do que as formas padronizadas. Um pouco como se alguém ficasse muito irritado com o sol por estar a levantar-se a uma hora diferente, quando a hora legal, entretanto, já era outra. Portanto, esta tentativa de forçar a realidade, claro que, ao contrário do que acontece com o sol, tem algum impacto de facto na realidade, porque as pessoas depois começam a mudar e começam a esquecer-se ou a recusar a sua própria forma de falar, mas também não conseguiu eliminar a variedade que continua a existir hoje por baixo dos padrões da língua que foram desenvolvidos e escolhidos por cada Estado, e tal como também há línguas que estão por baixo da língua escolhida por cada Estado. Hoje já vivemos numa época em que os Estados já não combatem as outras línguas, as variedades linguísticas dentro de cada língua e as outras línguas, mas ainda vivemos numa época em que por vezes é difícil viver com esta variedade. As pessoas ainda estão convencidas, muitas pessoas ainda estão convencidas que há uma forma genuína, correta, mais perfeita de falar, e depois as outras são tudo, são tudo decadências dessa língua, quando não é bem essa realidade. A realidade é esta que eu estava a descrever, que depois foi simplificada através desta padronização da língua que se fez depois da Revolução Francesa. Foi um processo que, quer dizer, já vinha de antes o desenvolvimento do padrão, mas depois esta ideia de que cada Estado tem de ter uma língua nacional e que deve impô-la a todo o território, isso foi de facto depois da Revolução Francesa que apareceu com muita força. E esta ideia de que todo o povo de um país deve falar a língua e deve falá-la da forma correta, é também uma ideia muito, muito moderna, digamos assim, com consequências que nem sempre são as melhores. E pronto, espero ter conseguido explicar aqui neste episódio qual é que é este paralelo entre a hora e a língua. Já agora, a hora legal em Portugal chegou a estar definida de acordo com o relógio que está ainda no Cais do Sodré, que depois tinha de ter um sistema de comunicação que levava essa hora para todo o território nacional. Hoje isso também já nos faz confusão, porque é tão fácil ver a hora, mas houve um momento em que era difícil perceber como é que nós podíamos ter uma hora definida e como é que depois essa hora poderia ser comunicada a todo o território. Isso talvez fique para outro dia, para falarmos um pouco mais destas aventuras da hora. Muito obrigado e até amanhã.